Já percebeu também que aquela última equação, né, a equação dos pontos conjugados? Essa equação, ela tem frações, né? Se tu tem problema com fração, tu vai sofrer na hora que tu fazer a continha. Ou decora, né? Tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, se tu tem alguma dificuldadezinha de matemática básica ali com fração, não fraqueje, meu querido. Nós vamos superar essas dificuldades. Vamos aos exemplos. Então, assim, exemplos. Para não gastar energia escrevendo enunciado, eu vou representar. Coloquei lá um espelho côncavo, foco, centro de curvatura. Vou botar um objeto de uma altura de 2 centímetros a uma distância do espelho de 8 centímetros. E digo que o raio de curvatura desse espelho, ou seja, a distância do vértice até o centro de curvatura, eu digo que é 6 centímetros. E eu pergunto, qual a altura e a posição da imagem? Isso. Qual a altura e a posição da imagem? Se eu te perguntasse quais as características da imagem, não precisaria fazer conta nenhuma. Era só olhar no estudo gráfico que nós fizemos, né? E perceber que já que o objeto está atrás da curvatura, vai ser menor, invertido e real. Concorda comigo? Eu não pedi as características, eu pedi qual é a altura da imagem e qual é a posição dela. Quais foram os dados, pessoal? Olhando para o desenho, quais foram os dados fornecidos? O que é aquele 8? Bom, P, parabéns, galera. 8 centímetros é o P. O que é esse 2? O igual a 2 centímetros. Esse 6, o que é? Senão seria a posição da imagem, né? Já sabia que eu não desenhei a imagem, tá vendo? Eu deixei a imagem fora. É o raio. Só estava no quadro anterior, né? O raio de curvatura é 6 centímetros. Adorei, parabéns pela participação, galerinha. Então tu vê, eu não coloquei o enunciado. O possível enunciado para essa questão seria um espelho côncavo com raio de curvatura 6 centímetros, tem distante 8 centímetros do seu vértice, um objeto de 2 centímetros de altura. Calcule a posição e a altura da imagem. Então poderia ser uma questão sem desenho nenhum, só com enunciado. E aí teria que trabalhar da mesma forma, anotar os dados, talvez até desenhar para ficar menos abstrata a situação. Outra, cara, se tivesse régua, transferidor, tudo bonitinho, tu poderia desenhar com perfeição o que foi dito e a partir do desenho achar as respostas. Mas tu sabe, né, no vestibular a gente não pode usar réguas, compassos, transferidor, por isso nós vamos ter que usar matemática para matar a charada. Me ajudem, galera, como é que começa brincando aqui? Qual das equações? A gente só tem duas, né? Na dúvida, tu copia as duas. I sobre O igual a menos P' sobre P. E 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. É uma das duas que tem que nos ajudar. O professor esquecesse de copiar o A. O A, na verdade, ele vem junto na equação, mas não quer dizer que
terço é 0,3333, é uma dízima periódica. Então o melhor mesmo é tirar o MMC, que é 24, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 24 dividido para 3 é 8, 8 vezes 1 é 8, 24 para 8 é 3, 3 vezes 1 é 3. 1 sobre pelinha, 8 menos 3, 5 sobre 24 é 1 sobre pelinha. Invertendo ambos os lados da igualdade, ou se preferir, poderia fazer a multiplicação cruzada, descobrir o valor do pelinha. 20 dividido por 5 é 4, e 4 dividido por 5 é 0,8. Então deu 4,8 centímetros. Achei a posição da imagem, 4,8 centímetros. Quando o meu professor, mentira, o meu professor não, depois que eu entrei na engenharia mecânica e comecei a estudar ótica por conta própria, para poder dar as minhas aulinhas particulares, eu comecei a perceber, caramba, o que o livro está me dizendo é que aquele cálculo prevê o que aconteceria se eu fosse fazer um desenho, né? Eu não tive dúvida, né? Peguei a folha, gastei uma tarde tentando reproduzir um desenho desse com perfeição. E para meu espantamento, quando eu fui medir a distância da imagem até o vértice, dava exatamente o valor calculado. Eu pensei, filho da puta desse Gauss, né? Achou equações que realmente preveem a realidade, preveem o futuro antes de ele acontecer. Falta só achar o que mesmo? A altura da imagem. E para achar a altura da imagem, eu vou usar a outra equação que nós deduzimos. I sobre O é igual a menos pelinha sobre P. O I eu quero descobrir. O O ele falou que é 2. O pelinha eu acabei de calcular, menos 4,8. E o P, o problema tinha fornecido, 8. Vou simplificar aqui por 2 que dá 1 e vou dividir aqui por 2 que dá 4. Então o I ficou menos 4 dividido para 4 dá 1. 0,8 dividido para 4 dá 0,2. Menos 1,2 centímetros. Por que menos, pessoal? Por que menos, pessoal? Isso é invertido, é o nome técnico. Show, ela está de cabeça para baixo. Perfeito, obrigado pela participação. Os resultados encontrados corroboram com uma análise gráfica feita anteriormente? Eu apaguei, né? Mas era menor, invertida e real, né? Concorda comigo? De fato, o objeto tem 2 centímetros, a imagem tem 1,2. Invertida. E aonde está o fato? Onde é que está escrito que a imagem é real nas minhas contas? Positivo está do lado da luz, né? Negativo está nas trevas, certo? O fato de o pelinha ter dado positivo, a interpretação disso é que a imagem é real. Imagem real. Se o pelinha tivesse dado negativo, imagem virtual. Então fiz um exemplo clássico aí de espelho esférico, espelhos esféricos. O mais chato aí é tu ler a questão, anotar os dados com carinho, escolher qual das duas formas tu vai usar, ter carinho com a matemática básica e as frações. Espelho convexo, eu lembro que assim eu errei todas de espelho convexo quando eu comecei a fazer, porque eu não tinha me tocado que a distância focal era negativa. Então ficar ligado, falou espelho convexo, distância focal é negativo. No espelho convexo, se a tua imagem é maior que o objeto, tu errou, porque ela tem que ser sempre menor. Se o pelinha não ficar negativo, tu errou, porque no convexo, como a imagem é virtual, o pelinha tem que ser sempre negativo. Então são algumas dicas que podem te ajudar a perceber equívocos na hora de calcular. Vamos fazer um espelho convexo aqui, só para a gente sentir. Vamos fazer um espelho convexo. Um exemplozinho de espelho convexo. Questãozinha de espelho convexo. Vamos falar as posições de objeto e imagem e vamos pedir para o cara calcular qual é a distância focal desse espelho. Então,
a imagem tinha uma altura de 2 centímetros, determine a altura do objeto, a distância focal do espelho. Um espelho convexo, quando um objeto está a 20 centímetros do seu vértice, a imagem se forma a 4 centímetros do vértice com 2 centímetros de altura. Determine a distância focal e a altura do objeto. Peraí, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Lembrei de uma coisa que eu não deveria resistir, mas eu não consigo. É muito babaca, mas eu sou obrigado a dividir contigo. Uma vez eu dei essa aula, né, fiz aquelas deduções para a galera lá, todo bobo, todo feliz e tal. No outro dia eu cheguei para dar aula, o aluno já, né, aquele mala já aparece no cantinho, professor, tu sabe a dedução dessa fórmula? É óbvio que eu já sabia que era piada, eu tinha deduzido para ele no dia anterior, né, óbvio que, e eu sabia que o cara não era de deduzir nada, então, eu não sei qual é. Uma fimose é igual a 1 pinto mais uma pelinha. Cara, dá para acreditar no retardado mental que cria isso? Tu entendeu o pelinha ali? Pelinha? Tem que ser Nobel, né, cara? Isso é Nobel de piada, não é possível, cara. Não, e bem sério, é a dedução da equação, cara. Cara, essa é a coisa mais absurda que eu já escutei. É 1 pinto mais uma pelinha. Isso é maravilhoso. Fantástico. Ai, meu Deus. Para deduzir, o cara não tem tempo, né? Para gravar as piadas idiotas na internet, cara. Essa aí eu acho que superou até do Padre Voador no Retorno à Terra. Essa aí é pegueiro do Padre Voador. Então vamos lá. Posição do objeto, 20. Posição da imagem, quero ver se tu está ligado. Menos 4, porque está nas trevas, né? Está na parte sem luz. Essa é a parte perigosa. Essa é a parte perigosa. Então, mesmo que ele não tivesse falado, desenhado, né? Só o fato de nós sabermos que o espelho é convexo, nós deveríamos saber que a imagem está atrás do espelho, então é negativo. É aquilo que deixa a questão foda. É aquele menos ali que a gente tem que colocar por conta própria. 1 sobre F é igual. Mais o menos dá menos, né, gente? Certo? De qualquer forma, se tu quiser deixar o menos ali embaixo, não tem problema nenhum. O mínimo entre 20 e 4 é 20. 20 dividido por 1 por 20 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. 20 dividido por menos 4 dá menos 5. E menos 5 vezes 1, menos 5. 1 sobre F é igual a 1 menos 5, menos 4. Invertendo ambos os lados, 20 dividido por menos 4, menos 5 centímetros. Por que menos? Por que a distância focal está dando negativa? Porque trata-se de um espelho convexo, ou porque a distância focal está nas trevas, está na região que não tem luz. Show de bola? Se eu te tivesse pedido raio de curvatura, é só fazer vezes 2, né? Só que o raio de curvatura é sempre positivo, tá? Então, se eu te perguntasse um raio de curvatura, tu faria 2 vezes 5, 10 centímetros. Não faz sentido dizer que um raio menor que 0. Achamos a distância focal, só falta descobrir agora a altura do objeto. I sobre O é igual a menos pelinha sobre P. O I, ele falou, 2. O O, eu quero descobrir. Pelinha menos 4, olha o perigo. Esse menos é da fórmula. Aquele outro menos é o fato de a imagem estar na escuridão, nas trevas. Sobre P, a posição do objeto foi fornecida no desenho original.
dá onde é que está o olho de alguém e te pergunta: quem é que pode ser visto através do espelho? Para tu matar essa questão, tu pode pensar assim: não existe, né, pessoas que soltam raios de luz dos olhos, só super-heróis, né? Porém, eu posso fingir que a pessoa está soltando raio do olho e fazer o caminho de ida da luz, porque eu sei que os raios de luz são rever. E aí então eu entendo que aquele raio de luz também vai poder fazer o caminho de volta. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar um raio de luz que sai do olho do observador, bate no espelho, obedece às leis da reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E vou fazer a mesma coisa com a parte inferior do espelho. Vou tirar o raio de luz que sai do olho do observador, bate na parte inferior do espelho, reta normal, e vou fazer o ângulo de incidência ser igual ao ângulo de reflexão. Essa região toda entre os raios refletidos é chamado campo visual. Qualquer ponto que esteja nessa região vai ser visível através do espelho. Qualquer ponto que esteja fora dessa região não vai ser visível através do espelho. Na prática, né, o raio de luz vem de lá, né, e atinge o olho do observador. Né? O raio de luz vem de algum lugar, reflete no espelho e atinge o olho do observador. Então, certamente o ponto D é visível, porque um raio de luz que sai do ponto D bate no espelho e atinge o olho do observador. O ponto C também é visível, o ponto A também é visível, o ponto B não. Porque não tem como um raio de luz sair do ponto B, bater no espelho e atingir o olho do cara. O raio de luz que sai do ponto B e bate no espelho vai para baixo, ó, não atinge o olho do observador. Então esse ponto B não é visível. O ponto B não é visível. Esse ponto E também não. Ó. Até existe luz que sai dele, bate no espelho e se reflete, mas não capaz de atingir o olho do observador. O ponto E não vai ser visível. Os pontos A, C e D são os pontos visíveis. Essa é a técnica para matar a questão de campo visual. Pega dois raios que saem do observador, um que reflete na parte superior do espelho, um que reflete na parte inferior. Usa a segunda lei, ângulo de incidência igual a de reflexão. Tudo que estiver entre essa região, campo visual. Pessoal, se eu pegar esse espelho aí, isso aqui tudo é campo visual. Se eu pegar esse espelho e deixar ele côncavo, o campo visual aumenta ou diminui? Diminui, né? Porque aí esse raio, em vez de ser refletido para cima, ele vai ser refletido mais para baixo, né? Então, se eu tornar esse espelho um espelho convexo, tá aí o motivo de a gente usar espelhos convexos. Os espelhos convexos têm a propriedade de ampliar o campo visual. Aí, em vez de contratar 5 seguranças para a tua loja, tu contrata um. E bota um espelho convexo na outra parede. O cara fica lá paradão, enxergando a loja toda a partir do espelho convexo. Certo? Nas esquinas, né? Tem espelho convexo, às vezes na saída dos prédios, para o cara que vai sair de carro poder enxergar um grande campo visual, sem antes, né, botar o bico do carro para fora da rua. Nos espelhos retrovisores dos carros mais modernos, o espelho já é levemente convexo para aumentar o campo visual, certo? Do motorista. Vou mostrar para ti isso, ó. Vou botar o observador e o espelho, ó, vou deixar ele do mesmo tamanho, só que fiz ele côncavo. Só para a gente ver o que vai acontecer com o campo visual. O raio que sai do olho do observador e atinge o espelho, reta normal, olha como o raio, em vez de se refletir para cima, se refletiu para baixo. O raio que sai do olho do observador e atinge o espelho, se reflete com o mesmo ângulo, praticamente a voltar sobre ele mesmo. Caramba, o campo visual ficou altamente restrito. Se eu tivesse transformado o espelho em um espelho convexo, olha o resultado bonito. Espelho convexo. Tira um raio que sai do olho do observador, reta normal, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. O raio sai do olho do observador, atinge o espelho, se reflete com o mesmo ângulo, mega campo visual, certo? Então, por que usar um espelho convexo se as imagens ficam pequenas, né? Está ali o motivo. O espelho convexo amplia o campo visual comparado com o espelho plano. Esse é o objetivo de usar os espelhos convexos na nossa vida, quando a gente quer aumentar o campo visual. Tem uma consequência negativa, né? Como as imagens ficam menores, tu vê menos
E se isso é no teu carro, tu olha lá pelo espelho retrovisor convexo e o motoqueiro está lá longe, que está pequenininho, aí tu vai, matou o motoqueiro. Isso é muito perigoso. O próprio carro já vem no manual. O espelho retrovisor externo desse carro é convexo, portanto as imagens podem parecer estar mais distantes do que de fato estão. Então tem que ficar ligado. Usar o espelho convexo exige do usuário atenção, porque ele pode supor que a distância do objeto até o espelho é diferente da distância verdadeira. Ou seja, tu vê que tem um motoqueiro no espelho convexo, aí tu usa o espelho plano para garantir onde é que ele está, para medir a distância até ele e ver se vai dar tempo de fazer a conversão ou não. Eu adoro moto, andei de moto muitos anos da minha vida e peço que vocês, para as pessoas que vocês amam, que estão próximas de vocês e andam de moto, hoje tu chega em casa, olha no olho daquela pessoa que tu ama, aperta ela forte e fala assim: não anda entre os carros, pelo amor de Deus, porque vão morrer. Todos os que andam de moto entre os carros morrerão, certo? É muito triste isso. Eu vi tanta gente morrer na minha frente lá em Florianópolis no trânsito de moto, que um dia eu cheguei, deixei minha moto em casa, virou um brinquedo de final de semana que eu dirijo dentro do terreno, assim, para não ter problema. De tanta gente que eu vejo morrer. Eu tenho um filho de 11 anos e eu quero muito vê-lo crescer. Então tomem cuidado, meus amigos. Vocês que usam moto, os queridos de vocês que usam moto, pedem todo dia para a pessoa te implorar que ela não vai ficar andando no corredor porque ela vai morrer, certo? E não é culpa dela. Ela vai estar andando no corredor. Claro que andar no corredor é uma doença de maneira geral, né? Por mais que tenha espaço, tu não vai com um carro ultrapassar pelo corredor. Por que tu pode fazer isso com a moto, por mais que exista espaço? É ilegal do ponto de vista, do Código Brasileiro de Trânsito. Só que aí o cara tem aquele espaço tudo, ele vai e na hora que ele está indo, o cara olha pelo retrovisor, o motoqueiro está no ponto cego, e ele vai converter. Mais um. Em São Paulo, a cada dia 2 morrem. Hoje deve ter morrido mais 2 motocross em São Paulo. E o pior não são os que morrem, porque os que morrem não dão prejuízo tão grande para o país. O problema são os que ficam inválidos e o SUS tem que suportar essas pessoas depois, botar Lisarob, aqueles ferros na perna, sabe? E o cara fica de cadeira de roda. Ou seja, era um cidadão ativo, que gerava recursos para o país, pagava impostos e de repente vira um inválido que o país vai ter que arcar com a vida desse cara. Inclusive, é graças aos motoqueiros que o nosso SUS vai explodir em pouco tempo. Daqui a pouco o SUS vai deixar de existir porque não dá conta das pessoas sendo quebradas todo dia de moto e o SUS tendo que pagar uma grana federal para consertar essas pessoas. O dinheiro que essas pessoas pagaram para o SUS não, de forma alguma, compensa os estragos que eles causam. Tá, beleza, galera? Então estamos combinados. Dei a minha dica sobre motos. Adoro moto, mas parei de usar em função do medo de morrer. Meu Deus.